O chanceler do Irã disse que a fase 2 das negociações com os Estados Unidos vão começar no mesmo dia da cerimônia oficial de assinatura do acordo provisório, que está prevista essa cerimônia para acontecer na sexta-feira na Suíça. Segundo o chanceler, as negociações vão durar 60 dias e incluir a questão nuclear e a retirada de sanções. Sobre isso a gente volta a conversar com a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Manhota, é nessa segunda fase, né, que as questões centrais mesmo do acordo, dessa guerra, serão discutidas. E aí, quais as chances de correr tudo bem? Olha, Débora, para usar uma expressão da cultura popular, é agora que a gente vai para o vamos ver, né? Essa que é a verdade, porque essa primeira etapa do acordo nada mais é do que uma espécie de cessar-fogo estendido e que visava, antes de mais nada, do lado iraniano, diminuir os ataques que vulnerabilizam, inclusive, a infraestrutura do país e, além disso, geram gastos, né, sem precedentes para a defesa do Irã, como do lado americano visavam abrir o Estreito de Hormuz para minimizar os impactos econômicos inflacionários que estavam afetando, inclusive, a popularidade do presidente Trump. Então, foi um acordo possível, um acordo que favorecia, por diferentes razões, cada um dos lados. Agora, esse acordo não endereçou, aliás, longe disso, as razões, né, que deram início ao conflito e as principais divergências entre as partes. Nessa segunda fase, é que efetivamente vão ser discutidos os três elementos onde, de fato, há maior nível de sensibilidade, que tem a ver com o programa nuclear iraniano em si, a retirada gradual de sanções e como isso vai acontecer, em que escala e tudo isso, e, por fim, os mecanismos de verificação internacional. Os americanos e os iranianos têm propostas bastante divergentes sobre cada uma dessas etapas. Eu diria que de todas elas, inclusive uma das mais delicadas, é sobre a história da verificação. Quem vai fazer, como vai fazer, de que forma isso vai ser reportado, se vai dar para confiar no processo de acompanhamento desse acordo eventualmente assinado adiante. Isso porque, inclusive, foi uma das razões que levaram ao fim o acordo nuclear anterior, que foi firmado na administração Obama, o JCPOA, porque muita gente na época alegava, do lado americano, que os iranianos não estavam cumprindo o combinado e, portanto, não estavam deixando as verificações independentes acontecerem, e do lado iraniano eles alegavam que os americanos que estavam criando, digamos assim, caso e buscando razões para impor mais sanções contra o Irã, para vulnerabilizar economicamente o Irã. Então, no final das contas, o que a gente tem como desafio na etapa 2 é transformar uma espécie de trégua em uma arquitetura política durável. Isso não tem sido fácil, isso se arrasta já há mais de uma década. Como eu disse, os interesses, assim como no caso da Ucrânia, né, entre as partes, parecem ser incompatíveis, é difícil encontrar uma margem de negociação viável e, principalmente, um prazo curto que gera pressão para que as partes se engajem num contexto em que a gente não vê nesse momento a construção de confiança, que é a palavra-chave, né? Cada um apresenta diferentes versões sobre o que seria esse acordo, especialmente no que tange às sanções, aos ativos congelados, até o futuro de Hormuz, e me parece que é mais uma espécie de valsa ensaiada para saída digna e para ganhar tempo dos dois lados, do que efetivamente um papel passado com compromissos que possam desembocar em um acordo duradouro. Estou no time dos céticos, né, daqueles que estão pagando para ver, viu, Débora?